Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, a bênção e a misericórdia de Allah estejam sobre todos vocês que assistem esse vídeo. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Esse vídeo eu estou gravando a pedido da Fátima, que é portuguesa e me enviou perguntas porque ela tem que apresentar um trabalho da faculdade. Então, ele vai fazer parte da série do alfinete ao foguete, porque são perguntas variadas, tá? A primeira pergunta da Fátima é a seguinte: qual é a sua religião? Eu sou muçulmana e a minha religião é o Islã. Explique a religião, né? Bom, o Islã, ele consiste na submissão voluntária à vontade de Allah, e eu explico voluntária porque qualquer coisa e qualquer pessoa nesse mundo está submetida à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o nosso Criador e Senhor da vida e da criação. Consiste basicamente a religião muçulmana na aceitação e prática de 5 pilares. Em primeiro lugar, a fé. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadun Rasulullah. Então, o seguinte, quando eu digo isso, eu declaro que não existe nenhuma divindade além de Allah, Deus, e declaro que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu profeta e mensageiro. O muçulmano, ele deve se apegar também à prática das orações, o salat, que são pelo menos 5 orações obrigatórias todos os dias. O pagamento do zakat, que é o tributo sobre os nossos bens para a purificação deles, e a justa distribuição da riqueza entre os ricos e os pobres. A riqueza não significa que a pessoa tem que ser rico para pagar, mas depois de um tanto que excede as necessidades anuais dele, ele deve pagar um tributo e é destinado exclusivamente para muçulmanos. A sadaqa, que é a caridade em geral, né, ela é destinada a qualquer pessoa e muito estimulada. Além disso, o muçulmano deve praticar o jejum no mês do Ramadã, que são 30 dias, é um mês completo no calendário islâmico. E uma vez na vida, se ele tiver condições financeiras e de saúde, deve praticar o Hajj, ou seja, né, em português, a peregrinação a Meca, na casa sagrada, Kaaba. Como entrou nessa religião? Bom, como eu sempre explico, as pessoas nascem muçulmanas, todas, com a fitra, ou seja, com a pureza e aquela inclinação natural para voltarem para o seu Criador. Eu nasci em família cristã, católica, meu pai era ateu, minha mãe minha mãe acreditava em Deus, né? E todos os nossos parentes eram todos cristãos, todos católicos. Até a primeira comunhão, e uma coisa começou a dar errado na minha cabeça, porque eu comecei a fazer perguntas. Quanto mais os catequistas me explicavam, mais eu chegava em casa e me desesperava, porque eu começava a ler a Bíblia, começava a ler livros, e eu era meio avançada para a época, assim, né, em questão de cabeça, e aquilo não me satisfazia. Depois eu comecei a procurar em outras denominações cristãs, também não deu certo para mim, não encontrei respostas, as respostas que me afligiam mesmo. E mais tarde comecei a ler tudo que caía na minha mão, mesmo fora do cristianismo, conversei e tive amizade com judeus, né? Mas, enfim, quando eu conheci o Islã, eu não tive dúvida. Meu coração voltou para casa mesmo, e eu me entrosei com muçulmanos, muçulmanas, né, principalmente. E aprendi o Islã e não tive mais dúvidas que esse é o caminho certo para a minha vida. A próxima questão é se eu mudaria de religião. Não, nunca. Se Deus permitir que Ele tenha decretado isso para mim, vou morrer muçulmana depois de ter vivido toda a minha vida muçulmana. Por quê? Porque o Islã, ele nos aproxima de Deus, leva em consideração que os seres humanos não têm pecado original, são criados puros e conservam essa tendência de pureza por toda a vida.
e assim eu quero me encontrar com o meu Criador, porque o Islã é a verdade. Inshallah, ele me permita esse encontro. Se eu sou discriminada pela sociedade devido à minha religião? Essa é a segunda pergunta, as outras são tópicos, né? Não, eu sou discriminada pela sociedade de acordo com a religião de alguns e de acordo com a ignorância de muitos. Essa é a minha visão a respeito. Porque a minha religião, para quem conhece, não tem nada que legitime uma discriminação. Se eu já sofri alguma violência de acordo com a minha religião? Bom, é só digitar Jaqueline Marinelli Nais na internet, no Facebook, e ver toda a agressão que eu tenho sofrido. Isso porque eu comecei a publicar faz 2 semanas. E ofensas e maldades e deboche de muitas pessoas, né? Na rua também já ouvi besteira, já ouvi piada e já, claro, me magoei com coisas que eu ouvi. Nunca fui agredida fisicamente e aquelas pessoas que me conhecem e que têm a oportunidade de conviver comigo, não que eu seja por mim uma pessoa maravilhosa, mas pela prática da minha religião, as pessoas sabem que eu não ofereço perigo nenhum e são gentis e generosas comigo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bom, a outra questão é a seguinte: algum conhecido familiar seu já faleceu devido aos problemas baseados na minha religião? Não. Não, porque os meus parentes, eles são todos de sangue, digo parentes, que são aquelas pessoas com laços sanguíneos e biológicos, são todas cristãs. Então elas não sofrem nada de acordo com a minha religião, né? Agora, se algum conhecido meu já faleceu, tio do meu esposo com a sogra dele, os dois estavam dentro de casa no Líbano, perfeitamente vivendo como família, e de repente jogaram Israel, né? E jogou um míssil em cima da casa deles e acabou com a alegria daquela família. Se outros familiares meus, é bom explicar que a Umma, ou seja, a nação islâmica é toda uma família. Então sim, morrem todos os dias bebês, morrem crianças, morrem pais de família, morrem mães, morrem pessoas que não tiveram oportunidade de se tornar pais e mães de famílias, nem se tornarem adultos. Morrem pessoas todos os dias que são idosas, pessoas que dedicaram toda uma vida para a sociedade e em adoração a Allah Subhanahu wa Ta'ala, sim. Inclusive a Rússia, a França, Síria, Israel, todos os dias, sim, eu estou falando Síria mesmo, porque o regime do Bashar, ele é contra o Islã, ele não é muçulmano, ele é alauíta, e com a desculpa de enfrentar o Estado Islâmico, e eles bombardeiam escolas e hospitais. Israel tem instrumentos cirúrgicos e mesmo assim eles bombardeiam escolas, bombardeiam pessoas que estão dormindo. Então sim, todos os dias a minha família é agredida e são não só falecidos, alguns são dizimados pelos inimigos do Islã. Bom, os problemas religiosos atuais, eles são problemas baseados no ego do ser humano, né? Então, quer dizer, não tem nada de religioso, é tudo político. Porque antes da criação do Estado de Israel, por exemplo, os muçulmanos, os judeus e as pessoas que lá viviam em geral eram irmãos e amigos. Essa questão de política é tudo sobre poder. Você pode pegar no YouTube vídeos de pessoas dizendo que no dia de Yom Kippur, que é um dia sagrado para os judeus, as mães saíam de casa e deixavam os seus bens mais preciosos aos cuidados de outras mães muçulmanas. Então isso, anciões ainda demonstram, ainda contam essa história, porque eles lembram, porque eles eram jovens nessa época. Está muito claro no Islã que não há compulsão quanto à religião. Então o Islã ensina a tolerância. Se algumas pessoas, isso está no capítulo 2, versículo 256 do Alcorão Sagrado, tá? Não há compulsão quanto à religião. Então, se as pessoas, inclusive pessoas muçulmanas, leem o livro sagrado do Islã
e distorcem ele, isso não é um problema religioso, isso é um problema de ego, isso é um problema de maldade, é um problema da ignorância. Se as pessoas que combatem o Islã, seja transfronteira, transpaíses, têm problemas com o Islã, elas estão em guerra com outras pessoas, com pessoas inocentes, né, os praticantes do Islã. Inclusive, se você ver vídeos também na internet, vocês vão ver como são tratados os judeus que moram na Palestina, que moram em Jerusalém, que moram no Estado de Israel de uma maneira geral, que é um Estado que eu não considero Estado, é uma usurpação. Vocês vão ver como os sionistas, que não são judeus, só se dizem judeus, tratam os verdadeiros judeus, aqueles que se levantam pela causa palestina. Então, esse Estado sionista de Israel e seus aliados, Estados Unidos, etc., etc., esses sionistas, eles estão em guerra contra quem está contra o poder deles. Os judeus não são pessoas ruins, os judeus praticantes do judaísmo, tá? Então, assim, toda essa história, essa justificativa de conflitos e problemas religiosos atuais não são religiosos, são políticos, tá? Eu espero ter sido clara. Se precisar de mais alguma coisa, vocês podem me mandar dúvidas e questionamentos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.